Hoje com uma figura importantíssima, né, aqui em Formigueiro, Rio Grande do Sul. Já fiz entrevista com ele, já conversei com ele outras vezes, foi um sucesso. E hoje eu converso com o senhor Barreto. Primeiramente, agradecer ao senhor por abrir as porteiras, né, da sua casa, né, da sua residência. Agradecer ao senhor pelo carinho que o senhor recebeu a gente aqui. E hoje batendo um papo e conversando um pouco sobre algo pessoal do senhor Barreto. Quem é o senhor Barreto, né, aonde nasceu, e contar um pouquinho dos causos, das histórias que viveu e vive aqui neste formigueiro amado. Boa tarde, Raviel. Boa tarde, espectadores desse canal. Eu sou Paulo Verni Barreto, filho de José Gradim Barreto, natural de Cachoeira do Sul, e de Teresa Maia Barreto, natural de Cachoeira do Sul. Nasci em Cachoeira, me registraram em São Cepé. Me criei na fazenda do Boqueirão, ali onde não apaga o fogo de chão. Lá naquele fundo, aquele açude grande, foi o pai que fez, nós plantávamos lá. Vim a cavalo na Vila Bloque para estudar, 18 quilômetros a cavalo. Com 7 anos eu comecei a conviver com o formigueiro. Como disse, vim correr uma carreira para o Zezé Loure na lavoura do Poço Bom. E dali para frente gostei de vir para o formigueiro, que tinha carreira, tinha jogo de osso, tinha CTG... E comecei a conviver com o formigueiro. Um mundo tradicionalista muito grande, fazenda. O Cindo Loures, casado com a prima irmã do meu padrinho Viríssimo, dono da fazenda do Boqueirão, tinha um vínculo muito grande com a gente. E eu vinha com meu padrinho e com meu pai nas marcações e comecei a conviver mais com o corpo físico campeiro, formigueiro, que sempre estavam lá. E eu agarrei uma simpatia mútua. Que tinha uma fugida, uma coisa, tiravam um cavalo e davam uma desculpa de formigueiro. Aí andei pelo mundo, fui servir, estudei um pouco. Aí fui servir, depois fui servir, andei lá para a Transamazônica, dei uma volta no mundo, mas voltei. Fui caminhoneiro, fui carreteiro, capatazei fazenda, tropeei. Minha infância eu tropeei bastante. Tropeei com uns tropeiros antigos. Gente que viveu só de tropear. Eu tive professores catedráticos no mundo campeiro. De gado, tropa, condução de tropa. E foi um aprendizado tão grande que hoje eu converso com pessoas catedráticas do mundo campeiro e quando aplico a técnica que aprendi com aqueles homens, eles aprendem com a gente. Eu tive professores que só o que fez na vida foi tropear e domar. E aquela gente comprou terra, criou família, formou filho. E eu era novo, quem não queria um guri naquela tropa, um rapazote novo para mandar para Arauco? Uma noite de ronda, aqueles homens velhos, o Chininica, o Conceição, o Antenor Portela, o Castilhano Pio Brum. Vai para o acampamento, eu tiro o teu terno. Levantava a gola do poncho, baixava a aba do chapéu, uma meia de cana no bolso, enquanto um golinho rodeando a tropa até deitar tomando chuva. Os homens velhos ficavam lá no outro dia, quando terminava a tropa, era 10 dias de tropa, eu ganhava 12, 13 dias. Porque eu tinha tirado o quarto deles, Então eles tiveram em mim um filho, e eu depois de velho, tenho um somatório tão grande daquilo que eu só tenho a agradecer a Deus ter me colocado nesse mundo. Depois eu andei fazendo um curso na Lyon, outro na Caterpillar, trabalhei em laboratório de análise sólida, granulometria, nessas firmas de pavimentação e asfalto. Andei até lá para a Transamazônica, Camargo Correia e José Mendes Júnior. Dei uma volta e queria conhecer o mundo, mas voltei, caí no Rio Grande, tirei 3 anos consecutivos fora, sem botar os pés no Rio Grande. Voltei, beijei o chão do Rio Grande e prometi, uma promessa para Deus. Piei no aeroporto Salgado Filho, beijei o chão do Rio Grande, chorei como terneiro desmamado e prometi para Deus, meu pai, só saio do Rio Grande para passear e nunca mais me aparto do meu cavalo. E eu vou morrer cumprindo essa promessa. Não saio mais do Rio Grande. E quero desmontar a minha carcaça na terra sagrada de Formigueiro. Tem gente que garimpa letras e faz um livro contando uma história. E eu não sei garimpar letras, eu tive pouca cultura. Eu garimpo fatos. Aprendido pela barriga, mas se escreva uma história.
sem lápis e sem papel. Eu escrevo uma história real. Aprendido pela barriga, que meu pai não me deixou herança e nem fiz faculdade. Mas a minha formação humana e cultural não tem faculdade que supere. Porque eu sou amigo dos amigos, sou sadio, e se tiver que bater, eu bato de frente e não mando dizer. Eu tenho um caráter só. Apesar de ignorante, não sou burro. Eu sou inteligente o bastante para conhecer o certo e o errado, e o provalecido e o falso. Então, separando essas duas coisas do mundo, eu vivo muito bem. Tenho uma gente amiga como esse amigo Periquito, que está aqui. Eu considero meu filho mais velho, um homem que hoje tem galardão de ter feito a gineteada do Minuano, da Vacarias, e foi meu primeiro aluno no lombo Dom Beiçudo, da Investinga Seca, quando o Gil de Freitas andava, uma tropa de apoiado. Periquito, faz favor. Esse aqui é o meu amigo Antônio Carlos Bortoluzzi, conhecido no mundo tradicionalista como Periquito. O Periquito vem de guri. Conheci o Periquito novinho, botando uma barbinha, um bigode. Numa festa de ginete, quando o Gil de Freitas andava com uma tropa de aporreado, de CTG em CTG, cantando, tocando e botando gineteada. E o Periquito apareceu para ginetear. E o Gil de Freitas tinha um tordilho chamado El Matador. Seria o apoiado cunhaque de hoje. E o Periquito pediu, eu estava lá dando nota de campo, amadrinhando e cerdando o ginete, a pedido do finado Adaurim Celestino Alves, que era o patrão campeiro, e do finado Nino Cantarelli, que era o patrão do Estância do Mirim. Na época eu era capataz gerente da Fazenda do Sobrado, do Dr. Lauro Lindolfo Dikov. Aí eu vim para lá para dar essa mão para o CTG e o Periquito apareceu pedindo para ginetear o tordilho. E aí, Periquito? Você lembra? Me lembro, Barreto. Naquela época, o José Silveira de Oliveira, lá da Água Boa, era compadre do Gil de Freitas, padrinho do finado Natal Oliveira. E sempre andava ele, um negrinho e uma trupilha de aporreados. E por lá ele levava esses cavalos para fazer desafios. Desafios que quem quisesse se apresentar, e tinha esse cavalo tordilho, ele matador. Esse cavalo era um cavalo invicto de montarias. E aí ele trouxe na Estância do Mirim, em Restinga, e eu estava por lá. O Barreto também, se encontramos por lá, prodeamos um pouco. E eu desafiei esse cavalo. Desafiei. E tive sorte, fiz uma boa montaria. O Barreto, o cavalo quis me ladear para um lado, o Barreto chegou com uma madrinhadora, me deu um empurrãozinho e dali em diante eu baixei o taleiro nele e não flochei mais. E lá que naquela época você cruzava o fim da pista, e eu consegui cruzar o fim da pista. Tanto que o finado Gildo ia fazer uma música do desafio do El Matador e terminou vindo a falecer. E não terminou a letra. Ficou na história só para quem viu e quem assistiu essa monta do El Matador na Estância do Mirim, em Restinga Seca. Hoje, se tu vai contar que uma autoridade como o Periquito hoje faz as gineteadas da Vacaria, do Minuano, que quem botou primeiro a gineteada a nível de público, botou ele na parteleira, fui eu que amadrinhei e tirei ele. Cerdei ele, amadrinhei. Tem gente que vai dizer, o Barreto tá mentindo, mas nunca fizeram nada e chamam um homem de mentiroso. Nunca saíram ali fora do formigueiro, fitando a merda para comer o torresmo, vendendo o que o pai deixou para viver, e qualificam a gente de mentiroso. Mas eu acompanho minha trajetória, porque eu não escrevo em papel, eu mostro os fatos, né? E está aqui um homem que fez uns fatos. E hoje é autoridade. Foi meu primeiro aluno. Aqui eu tenho orgulho disso. A gente está aí para assistir, ver as coisas verdadeiras, verídicas, né, que se passaram nesses anos. E eu sempre costumo ver a Formigueiro visitar o compadre Barreto. E aqui, em certa ocasião, eu cheguei aqui fazer uma visita, eu disse pro Barreto,
Barreto sabe que eu vou ser formigueirense ainda. Diz ele, Deus te ouça. É verdade. E eu digo, eu tenho vontade de comprar um campo em Formigueiro. Tenho vontade de me tornar formigueirense. E amo muito formigueiro. E faz 3 anos atrás, realmente, a gente adquiriu uma área aqui em Formigueiro. Hoje a gente está em obra, construindo, ajeitando e arrumando. E hoje eu me tornei formigueirense de coração. Gosto muito daqui, com o povo daqui, muito hospitaleiro. Onde eu me dou muito bem por aqui. Quando eu dei baixa em 1971, estavam se reunindo para fundar o Vicente Saldanha, lá no Tupãssi. Nós carneava na Vila Bloch, tinha açougue, matador, e botava a carne até no regimento São, 7º Regimento de Infantaria. Tinha os restaurantes da beira da estrada, a gente botava ovelha, linguiça, porco, tudo nos restaurantes. E o João Vargas, filho do finado Alberto Vargas, era capataz do Reinaldo Bloch, ali na Vila Bloch. Me convidou os Barreto, vamos fundar um CTG lá na Vicente Saldanha, lá no Tupãssi. Vamos lá tirar uns laços e ajudar a fundar o CTG. Foi fim de 71. Tinha dado baixa em 70. Eu sempre fui tropeiro, campeiro, eu gineteava, domava. Mas até então, aquela vez, o único que eu tinha laçado foi no Formigueiro, aqui, aquele rodeio que eu caí do céu por descuido. Ensinamos o cavalo e saímos por dentro, na fazenda do Boqueirão, cruzamos o Trancoso, cruzamos o Beirado, saímos lá do outro lado. Vamos lá. Posamos na bodega do Francisco Teixeira, pai do Paulo Sérgio. Na casa do Francisco, de noite, a gente fez uma reunião, se reunimos 11 cidadãos e abrimos um livro de ata e a diretoria dos fundadores. Meu nome está lá. 71. Foi que eu vi a primeira ata tradicionalista, como é que se fazia. Patrão, Frutoso Pedroso Filho. Patrão campeiro, Neymar Oliveira. Fundamos, laçamos, comemos carne, no outro dia laçamos de novo, e festa, e verso, e cantoria, poesia. A primeira vez que eu vi um homem pialar um capão, sair correndo do brete, um capão, com lã, de todo o laço. Gaspar Martins jogou o capão, mais um engradado de cerveja para nós comer. Ele e o Pedroso, que era o patrão. Que ele pialava o capão. De jogar. Claro que nós ia comer o capão, então inventaram o jogo. E o Gaspar tá vivo, meu parente, ele é meu primo segundo. Armou todo um laço grosso, laço de rodeio, o capão saiu correndo, ele largou de todo o laço e pialou o capão. E aquela festa. E eu comecei a me embeiçar por aquilo cada vez mais. Aí criou-se lá, saímos para rodeio, fomos laçar. Foi depois o Alberi Machado mandou um chasque que tinham servido junto ao Alberi Machado, do Fundo Formigueiro, e o Neymar Oliveira, que era daqui do Passo ali. Que ia fazer uma semana, a primeira semana farroupilha no Formigueiro, isso era no Fundo Formigueiro, criado por Alberi Machado. Ia fazer uma semana farroupilha lá e ia dar uns tiros de laço. O Neymar tinha comprado um corcelzinho marrom, teto de vinil. E eu tinha dado, com aquele negócio, estava rocinando umas éguas de freio para o José Pires, lá no Tupãssi. Barretinho, vamos lá no Fundo Formigueiro. Vamos fazer uma visita para o meu colega de farda lá, o Alberi Machado. Eu me dava bem com o Rico, com a turma do Rico ali. Disse, mas vamos, eu tenho uns amigos lá, porque o Rico era meu. Parava por lá. Rico Aires. Grande pessoa, grande amigo. Dioclésio era um novo também, tocava um violão para Dedéu. Eu digo, não, vamos lá. Viemos. Chegamos no Fundo do Formigueiro, nos receberam muito bem, foi festa e poesia. No outro dia tinha uns tiros de laço naquele corredor que desce do final do Rubio Charão para baixo, lá embaixo tinha uma chácara para a direita. Ali tinha os tiros de laço, meio campo fora, assim a moda antiga. E tinha umas bergamoteiras acopladas, eu campei embaixo daquela bergamoteira. Ali se reuniu Fefelo, Delcio Ribeiro, o Celso Bassan, seu Moreira, o Ré Moreira, o Jari. Nós reunimos uns 15 homens ali embaixo daquela bergamoteira. E resolveram fundar o Peão do Pago. O Assi Penteado, o Aquiles Scherer, era rapazote novo também, aquele regula comigo, porque é mais moço. 2, 3 anos.
E muito bem, mas estava com um bom tino, o Bassan fez um rascunho de uma ata para fundar o Peão do Pago. Então, embora para Tupãssi, outro tempo, mas ficou meu nome. A reunião, depois que fizeram a ata oficial, foi no galpão do Assi Penteado, eu não estava. Mas no dia que se criou lá, eu estava lá. Aqui eu não estava, que eu tinha ido para o Tupãssi. Então eu ajudei a fundar o Peão do Pago. Lá se mandei uma coisa e tal, e eu fui para a fazenda, lá no Sobrado. Tirei 8 anos lá e nós fundamos os Vaquianos, na garagem do Paulinho Magoga. Fundamos o Aliança Gaúcha da Estação Jacuí na ferraria do Nilson. Eu fui lá ajudar a fundar, fazer a ata. Fundamos o Almiro Borges, lá na Restinga Seca, no galpão do Iba Cardoso. Lá na fazenda do finado Juca Borges, do finado Almiro Borges, pai do Juca. Faleceu o Juca agora também. De lá viemos, fundamos o carreteiro aqui, na bodega do Jorge. Dali fundei a Vila Bloch, Coxilha do Índio. Depois fundei a escolinha. Fundamos Sentinela do Jacuí, em Agudo, e ajudei o Moacir a reativar o Coração do Rio Grande, que estava morto, faxinal. Depois fundei a escolinha, que só fechou por um problema de desavenças políticas. A única escola no Rio Grande do Sul que licionava desde fazer o mate, noções de cidadania, de educação, mas infelizmente tive que fechar. E depois nós ia quebrar, o Cláudio era patrão dos carreteiros e eu patrão do Peão do Pago, e daquela calamidade nós ia quebrar. O Cláudio, vamos de 2 fazer 1. Nós vamos nadar o mar todo e vamos morrer encãibrados na praia. Quando tomar pé na praia, vamos morrer de cãibra. Inédito também no Rio Grande do Sul, né? Até hoje foi o único. De 2 sem briga, faz mais 1. E a ignorância do Barreto, de 2 eu fiz 1. Mas de 2 mortos eu fiz 1 vivo, tá ali, tá de pé. Tem patrimônio. E foi fundado aqui, dentro desse galpão ali, ó. Tinha 16 pessoas aqui. Então eu venho sempre fazendo, eu nunca deixei de amparar o movimento tradicionalista de uma maneira, seja em todos os sentidos. Até que Deus foi tão bom comigo, eu andei para as festas campeiras. No laço eu nunca ganhei nada, eu ganhei um pialo de bocada. Fiz 3º lugar na rede agora, lá em Goiás, na festa dos campeões do Brasil. E sem querer, estava lá no meio do pessoal. A comissão me chamou, mandou desfilar, me condecorou, me deu uma moção honrosa. Me colocaram um gaúcho modelo no Brasil de acordo com as normas e as leis do preparo, laço, bolhadeira, tudo. Então o que eu tenho que fazer, Javier? Só agradecer a vocês, os amigos. Primeiro a Deus, né? Que me deu essa chance. Eu me sinto um homem, o mais pobre em dinheiro, mas um homem mais rico em alma e amigos. Porque a minha alma é rica tendo vocês como amigos. A Cavalgada do Futuro, quando eu fechei a escolinha, eu fiquei triste, porque eu sempre gostei. A minha visão é de plantar uma semente na juventude. Porque oferta de facilidade ele tem muitas, mas oferta de honrar nossas raízes, que alguém olhou na cara do adversário para nos levar esse chão em que pisamos. E esses alguém merece uma reverência. E para nós reverenciarmos é não deixar cair a nossa cultura. E eu fiquei preocupado em criar alguma coisa para trazer a criançada, para plantar uma semente, continuar plantando essa semente. Alguns não vai copiar, mas a maioria. E aí, tomando um mate, eu e a patroa, 4 anos atrás, depois do dia 20, foi um desfile dia 20 de setembro, 4 anos atrás, e eu contei, tinha 63 crianças, pequenininha de 5, 6 anos. E aquilo me tocou. Carolina, vamos ter que criar uma coisa para unir essas crianças, um específico para eles, se sentir eles útil. Mas agora tem o dia 12 da criança que sabe criar alguma coisa. Eu criei uma cavalgada, então. Só das crianças, cavalgada do futuro. Vamos plantar uma semente enquanto é novinho. Cavalgada do futuro. Não, mas eu tenho que dar obediência a alguém para criar alguma coisa. Vamos lá no prefeito.
uma cuia de mate, tinha Paraty, vamos lá. Cheguei a tomar um mate com o prefeito e a esposa e eu contei 10, mas sou teu parceiro, vamos criar, vamos botar um. Aí foi criado e foi tão bom que eu consegui registrar na Ordem dos Cavaleiros do Brasil, a Cavalgada do Futuro, e de carona levei e registrei a cavalgada antiga do Formigueiro, fez 25 anos. Eu registrei a cavalgada. Um apoio do meu amigo Mauro Becker, me deu uma baita nome, que o Mauro foi um dos meus alunos na Escola Campeira. E hoje o homem é top, né? Eu aprendo com ele tecnologias campeira agora. E ele e o filho, meu aluno. E ele me deu a chance. Fez toda a documentação me ajudando para registrar as 2 cavalgadas. Um abraço à Terra Fofa e a Cavalgada do Futuro. Estão registradas na Ordem dos Cavaleiros do Brasil. Mais um legado que não sou filho de formigueiro e deixo para formigueiro. E quero, enquanto for vivo, a Cavalgada do Futuro, nas minhas crianças, merece a minha vida. Tivemos um impasse com a Secretaria de Educação e eu acho que ela estava certa. Cobrar do pessoal que não está participando a comida. Aí quando falou a Cavalgada do Futuro, minha filha, a Cavalgada Grande, eu até concordo, porque tem gente que vai lá só para comer e ainda falar. Ela só me disse uma coisa e eu louvei a ação dela. Nós queríamos cobrar para esse dinheiro ir para o hospital. Bem pensado, eu concordo contigo. Só então faz uma coisa, as crianças não. Me deixa uma data que a comissão da Cavalgada do Futuro faz um evento e eu saio com uma vaca daqui. Seu Carlos estava junto, a gente faz. E está de pé essa proposta. A Cavalgada do Futuro, faz um evento só para o hospital. E a vaca está dada. Que a Cavalgada do Futuro, essas crianças, vão ser nós ou melhor que nós amanhã. Esse é o meu objetivo. Para mim, eu só quero que Deus me dê saúde. O resto eu tenho. A família, eu acho que é tudo na vida de um homem. Que um homem sem família não tem chance de deixar uma semente. Ou de construir uma semente. Às vezes tem muitos que deixam semente, mas não criam, nem vejo, sabe, se nasceu. Eu tive o privilégio de ter 2 famílias, tem filho com mais de 50 anos, tem filho com 20. E para mim é o princípio básico da sociedade. E o casal sempre é feliz quando tudo está certo. Se não deu mais certo, não precisa brigar, dá um abraço, um beijo, separa, entrega o que é dela, pega o que é teu, não vai estar magoando ou entrando dentro de casa infernizando alguém ou sendo infernizado. Porque nem tudo é flor, nem tudo dá certo. E tem gente que vai lá e mata uma criatura que não deu certo. Não, senta, conversa, cada um para o seu lado. Mas o princípio básico, a família, ex-mulher existe, mas ex-filho nunca vai existir. Então, a minha segunda família está aqui, tenho muito orgulho da primeira e muito orgulho da segunda também. Me dou com todo mundo, desde a minha ex-mulher. Para mim, a minha conselheira, quando é muito grande, a gente senta, alguma coisa, a gente senta e conversa, olho no olho. Nós somos 2 seres humanos, não somos animais. Porque não deu mais certo, nós vamos ver se está com picuinha. Não. E eu tenho uma esposa exemplar, me ajuda de começo a fim, tenho um casal de filhos. Deus foi bom comigo, né? Aos 57 anos fui pai de gêmeos e tenho o maior prazer de ter laçado de trio com meu casal de filhos. Me acompanho, foi a Goiás comigo. Eu só tenho que agradecer a Deus e aos amigos. Como está aqui o Periquito, é o filho adotivo mais velho no mundo tradicionalista. E está com mais de 70, né, Periquito? 71. Então, o que eu tenho que fazer, Javier? Eu acho que é só agradecer a Deus e aos amigos e pedir que me mantenha pelo menos com saúde, para mim manter essa cavalgada até a hora de desconjuntar a carcaça. A cavalgada do... Eu posso até deixar de laçar, não montar mais a cavalo, mas a cavalgada do futuro eu queria estar presente. Porque o brilho no olho daquelas criancinhas não tem, só tu vendo, acompanhando, vivendo o momento com eles para te sentir. Palavras não tem para colocar.
não existe. Bom, geralmente quando o pessoal vem se retratar a mim, perguntar no meu pai, geralmente pergunta, e o seu Barreto, como é que tá? Ah, não, e o Barreto? Ah, não. Mas quem conhece por dentro, por trás da imagem que representa fora o Barreto, conhece o Paulo Verni Barreto, conhece de casa, conhece o pai, o amigo, o principal apoiador da gente em todos os sonhos que a gente tem. Quando me perguntam do meu pai, eu fico pensando na imagem que as pessoas têm de fora, que é uma imagem do homem tradicionalista, do homem sério, do homem, um exemplo a ser seguido. E eu fico grato de saber que por trás dessa imagem tem uma imagem ainda mais forte, que é de um pai amigo, de um pai presente, que sempre nunca perguntou, não, mas isso não dá, isso não aquela, não, vamos lá, vamos trabalhar junto, vamos conseguir, vamos construir. É um pai que nunca mediu esforço para nos ajudar em tudo que a gente sempre sonhou, que está inserido desde o começo no Tradicionalismo Gaúcho. E eu me sinto grato por ser filho do Paulo Barreto, mais conhecido como Seu Barreto. Tenho orgulho, uma honra ser filho desse homem, que carrega a tradição e que, se Deus quiser, também quero carregar a tradição no lugar dele, daqui a alguns anos, ou muitos anos, se Deus quiser, e continuar o legado da família Barreto como tradicionalista. E eu acho que, para se resumir, o Paulo Verni Barreto, acima de tudo, em uma palavra só, eu acho que seria tradicionalista. Um homem cultural, que cultura as nossas raízes desde o começo. Um homem tradicional que faz a nossa tradição ficar sempre de pé e sempre luta e nunca mediu esforço para nos manter aqui. Qual o conselho que tu deixa para os jovens de hoje em dia? Boa pergunta. Acho que os conselhos que eu posso deixar, principalmente, é que não deixe morrer nossa tradição, porque não há tradição mais linda do que a nossa. Um povo sem cultura é um povo sem ideal, é um povo sem um norte, sem um rumo. Nós temos a nossa cultura, nós temos o nosso povo, nós temos a nossa tradição. Cabe somente a nós cultuar e trabalhar em cima dela para fazer perseverar durante o maior tempo possível. Amigo, havia um conselho. Se o conselho fosse bom, a gente não dava, a gente vendia. Mas na experiência da vida e como a luta da vida me ensinou, num campeirismo, momentos lindos, outros amargos, mas um princípio básico: nunca desista. Tu quer fazer uma coisa, tá certo, tá dentro do regulamento, não vai fazer bobagem, principalmente as raízes rio-grandenses. Nunca desista. Se tu não pode entrar profundamente, faz até onde tu pode, meio superficial, mas não deixa de fazer. Porque o nosso Rio Grande do Sul é conhecido no mundo por cultuar suas próprias raízes. Se cada um de nós deixar um pedacinho, ela não vai morrer. Então não desista, culture as nossas coisas.